para o Léo. Seja bem-vindo, Léo, a fala é sua. Então, bom dia, pessoal. Obrigado, e o Rubens, especialmente, pelo convite. Satisfação estar aqui com vocês, tá? É realmente bastante interessante as oportunidades que a gente está encontrando aí nesse tempo difícil. Espero que todos estejam bem. Não é fácil esse momento para ninguém, mas acho que a gente tem conseguido, em alguma medida, se apoiar. Para mim é bastante importante esse momento, inclusive, de estar aqui, porque me ajuda também. Eu estou mais ou menos sozinho aqui em São Paulo, estou com minha esposa, mas estamos distante da família nesse momento. Eu sou lá da Bahia, atualmente professor da Universidade Estadual de Feira de Santana. Trabalho lá no Departamento de Educação com as disciplinas de metodologia do ensino na educação física, estágio supervisionado no ensino fundamental, na educação infantil. E estou aqui em São Paulo há 3 anos, né, fazendo doutorado no programa de educação sob a orientação lá do professor Marcos Neira. E esse relato aí da Dandara tem um pouco a ver com o meu trabalho de doutorado, porque eu fui para uma escola, depois, assim que eu cheguei aqui, o meu contato com a perspectiva cultural da educação física era um contato teórico, né? Eu comecei a conhecer os trabalhos do grupo, os relatos de experiência e usar isso com os alunos nas atividades de estágio, de prática de ensino, fazer discussões e apresentar esse material para os alunos, e também a ler os textos e as propostas dos autores. E conhecendo esse trabalho, foi me interessando em poder aprofundá-lo, ter mais informações sobre. A partir disso foi que eu fui estreitando o contato com o grupo e me dispus a vir fazer o doutorado aqui para poder mergulhar mais na proposta. Então, até chegar aqui em São Paulo, em 2017, as informações que eu tinha eram a partir das leituras, dos relatos, dos textos, dos vídeos dos colegas professores. E eu me interessei em vir estar junto com eles para entender melhor e aprofundar um pouco aí no conhecimento sobre essa ideia de trabalhar com a educação física numa perspectiva da cultura, da centralidade da cultura. E cheguei em 2017, fui começar a participar das atividades do grupo, e aí conheci o outro grande interesse meu, além de conhecer a proposta, era pensar essa proposta com as crianças pequenas, né? Porque isso era uma questão que me deixava curioso. Eu acessava os relatos, via bastante coisa, mas muito poucas das experiências eram na educação infantil, que é um espaço que eu tenho uma grande afinidade, que eu acompanho alunos em estágio lá em Feira de Santana. E aí, vendo essa brecha, eu fiz essa pergunta mais ou menos para o grupo, né? Qual era o espaço, qual era a possibilidade desse trabalho com o currículo cultural na educação infantil, e por que isso era pouco divulgado no grupo. E aí meu trabalho de pesquisa mais ou menos veio com essa proposta aí, de fazer essa investigação de como que acontece essa proposta na educação infantil. E aí, na chegada aqui, eu comecei a conhecer os colegas, conversar com eles, e identifiquei aqueles que trabalhavam mais diretamente com a perspectiva cultural na educação infantil. E tive um encontro muito interessante com a professora Marina, que é uma colega do grupo, tem alguns trabalhos, alguns relatos dela e também talvez vocês já tenham podido acessar. E a gente foi ficando bastante parceiro, conversando nas atividades, nas reuniões do grupo de pesquisa, e surgiu a proposta de eu ir fazer a pesquisa na escola que ela trabalha, que é a EMEI Nelson Mandela, lá no bairro do Limão, aqui na zona norte de São Paulo. A Marina estava
já no grupo, participando do grupo, mas ela se sentia ainda insegura com o desenvolvimento da proposta e estava querendo levar isso de forma mais forte para as colegas dela na escola, e fez a proposta que eu pudesse também ir para lá ajudar ela e as colegas a entender melhor e ver como que isso funciona no cotidiano de uma escola de educação infantil. Então ela me apresentou a direção, a gestão da escola na época, e eu comecei a ir para a escola no início do ano 2018. Num primeiro momento eu fiz um trabalho que foi de estudar junto com elas aquilo que eu já vinha estudando junto com o grupo, entender a proposta, pensar quais são os campos teóricos que inspiram essa proposta do currículo cultural, e aí a gente... Queria falar alguma coisa, Rubem? Não, Léo, pode continuar. A gente foi entender um pouco aí dessas inspirações teóricas que vocês, aqueles que já puderam ter acesso, sabem que é o multiculturalismo crítico, os estudos culturais, e mais recentemente também os estudos pós-estruturalistas, pós-coloniais, e a gente foi entender um pouco sobre isso na formação com as professoras, a ler um pouco de algo que pudesse traduzir resumidamente o que são essas perspectivas. Depois a gente foi tentar entender como isso se traduz em princípios que orientam a prática dos professores e das professoras na escolha dos temas, na seleção das atividades didáticas, como se traduzem esses encaminhamentos didáticos, como é que se faz mapeamento, como é que vem sendo feito as problematizações, as atividades de ampliação, aprofundamento. Então, fomos aí, durante o primeiro semestre, em 4 encontros de formação, conversando sobre essas questões. E esse foi um pedido da escola para que eu pudesse, de alguma forma, ajudá-las a compreender um pouco da proposta. E aí, no segundo semestre de 2018, eu fui para a sala com algumas professoras que se dispuseram para colocar isso em ação junto com elas, com as minhas dúvidas, com as minhas inseguranças e também com as delas. Então, no segundo semestre de 2018, eu participei com 4 professoras em sala de aula, indo para lá no tempo que era o tempo previsto para as atividades de cultura corporal, e ficava ali cerca de 40, 50 minutos com elas em sala fazendo atividades. E isso se repetiu no segundo semestre, ou no primeiro semestre de 2019. Eu trabalhei com outro grupo, porque no segundo de 2018 eu pude acompanhar as professoras que atuavam no turno da manhã, né? De acordo com o horário ali, eu também não tinha condição de ir para as escolas todos os dias para poder estar com as professoras, então eu fiz esse acompanhamento com as pessoas que atuavam no turno da manhã, e aí as pessoas que atuavam no turno da tarde pediram que eu pudesse também fazer isso com elas. Então, no primeiro semestre de 2019, eu fiz esse acompanhamento com as professoras da tarde, e aí foi nesse momento que surge essa atividade aí do Lutando com Dandara, que é uma professora que atua no turno da tarde, a professora Ana Cristina, e eu pude fazer esse trabalho junto com ela no primeiro semestre de 2019. Aí quais são as limitações, né? Eu estou adentrando um espaço que é um espaço de pesquisa, que já tem uma rotina estabelecida, que já tem uma forma de funcionamento, que inclusive vive a contradição do estabelecimento de rotinas no contexto da educação infantil, que tem aí uma programação, tem a definição de um momento festivo, tem todas as coisas que estão aí colocadas na escola. E no meu diálogo com elas, eu vou também encontrando esses limites, né? Muitas vezes a questão do tempo, poder ser mais tempo ou menos tempo, tudo isso estava ali colocado, porque você tem que migrar de uma atividade para outra,
tem algo que está planejado para aquele dia que, no primeiro momento, as pessoas tentam assegurar, tem todas essas questões ali. Mas o bacana é que também houve muito espaço para diálogo e possibilidade de abertura para outras coisas acontecerem. Então, uma das questões muito legais foi que as professoras têm nessa escola uma proposta bastante interessante de trabalho, que elas vêm amadurecendo ao longo dos últimos anos. Tem um marco histórico aí nisso, que é a chegada de uma gestora em 2004 e mexe bastante no projeto, na proposta, começa a fazer um trabalho bastante implicado com a abertura que a Lei 10.634 permite fazer no contexto da escola, né? E as professoras assumem isso no projeto e vão fazendo um trabalho bastante próximo de uma discussão étnico-racial, de como pensar esse lugar das pessoas negras na nossa sociedade, das pessoas indígenas. E isso tem um impacto grande na comunidade. Em 2011, por conta desse trabalho, a escola sofreu um ato de racismo, os muros da escola foram pichados com frases do tipo: cuidem também das nossas crianças brancas, tal, algumas coisas que iam nesse sentido, por conta do trabalho que vinha sendo feito, mas isso acabou só fazendo a escola ganhar mais força, e por conta disso eles fizeram um movimento que acabou resultando na mudança do nome da escola, e isso tudo está ali no projeto, no fazer das professoras, essa preocupação e essa defesa muito grande em torno das questões étnico-raciais. Por conta disso, também em 2019, a proposta de projeto delas tinha um objetivo claro, que era uma discussão, né, em torno da equidade de gênero e raça, e elas elegeram 7 mulheres negras para ser personalidades que dariam nome aos grupos, às turmas. Cada uma das turmas ganhou nome, então foi Turma Dandara, e teve também a turma Elza Soares, e teve também a turma Ivone Lara, a turma Clementina de Jesus, a turma Leci Brandão, e a turma Sandra de Sá. Foram 7 mulheres negras com reconhecida influência na cultura brasileira, e ao longo daquele ano essas mulheres foram inspirando as propostas de pesquisa dos grupos, de atividades de ensino, de investigação das crianças pequenas. Outra diferença marcante dessa escola é que eles não trabalham desde 2017 com crianças separadas em infantil 1 e infantil 2, como geralmente acontece. Os grupos são multisseriados, tem as crianças de 4, de 5 e algumas que já estão completando 6 anos no mesmo grupo. Então elas fazem a divisão das crianças nas turmas misturadas às idades de 4 e 5 anos. Então todos os grupos têm ali as crianças mais novas, tem as crianças um pouco mais, né, com 5, 6 anos, e isso também dá uma dinâmica muito interessante aos grupos. Então, é esse o contexto ali de trabalho. Então, a turma da professora Ana Cristina, a turma da Dandara, começou o ano fazendo investigações sobre a Dandara, quem é essa mulher, quem foi essa mulher, se ela de fato existiu, o que é que se sabe sobre ela. E nesse contexto, a escola também se organiza por territórios de aprendizagem. Tem os territórios de registro, território da cultura corporal, território da brinquedoteca, território das artes. É uma organização didática que elas vêm encontrando, vêm aperfeiçoando ao longo dos últimos anos. E no território da cultura corporal,
tem ali previsto esse tempo de 45 minutos, às vezes 1 ou 2 vezes na semana, depende da linha do tempo da professora, do grupo da manhã, do grupo da tarde. E para essa turma a gente tinha um horário ali previsto para o território da cultura corporal com as crianças no grupo da tarde. E aí a professora Ana Cristina aceitou trabalhar com a minha presença nesse tempo para a gente ir pensando na questão das práticas corporais aí com as crianças. Bom, como ela vinha fazendo esse trabalho sobre a dandara, imediatamente ela pensou que poderia o tema de estudo, articulando-se com o projeto da escola, com as outras discussões que as crianças vinham fazendo, ser algo relacionado diretamente à capoeira. Pensando em uma ideia de que a capoeira é a luta mais próxima aí da vida da dandara. Então, num primeiro momento, a gente fez esse questionamento, né? Qual a informação que a gente tem em torno disso, e como a gente poderia pensar isso junto com as crianças. Eles tinham conhecido, né, e vinham cantando bastante uma música quando começaram a conhecer Dandara, que é uma música que tem na sua letra exatamente essa frase, assim, ó, Dandara foi quem... Está no vídeo essa música, né? Dandara foi quem lutou, Dandara que guerreou. Então, no primeiro dia que eu fui para a atividade, isso lá no mês de março, quando eles me conheceram, né, perguntaram quem eu era, e eu falei quem eu era, falaram de mim, do tamanho do meu nariz, de quem eu parecia, de quem eu não parecia, por que eu estava ali, por que eu não estava ali. Aí chegou a minha vez de falar com eles e eu perguntei sobre o que eles estavam estudando, e eles falaram que estavam estudando sobre a vida de Dandara e queriam saber, já que eu era professor de educação física, o que a Dandara lutou. Aí perguntei por que eles queriam saber isso, e eles foram lá e disseram que é porque diz na música. Na música diz, Dandara foi quem lutou. Eu disse, tá, então quando vocês ouvem isso lá na música, Dandara foi quem lutou, o que vocês pensam? O que a Dandara lutou? E aí tem algumas das frases que aparecem ali no vídeo que são falas das crianças, né? Ela lutou por nós, ela lutou capoeira, ela lutou igual o Batman, essas coisas que as crianças vão falando aí em torno da luta. E eu continuo provocando eles, mas o que é luta? Ela lutou por nós, lutou como? O que vocês acham que ela lutou? Ela lutou boxe, ela lutou fazendo assim, né? A educação infantil tem essa coisa muito corporal, então a criança já levanta ali no meio da roda, ela lutou assim, e aí desfere um golpe no ar e faz um chute. E aí dessa roda, depois de ouvir essas conversas, a gente já finalizou dessa forma, essa primeira roda, porque as crianças começaram a levantar, ela lutou assim e fez um chute, e aí eu já emendei isso, já. Então, como que é esse chute aí? Quem sabe fazer outro? E as crianças foram mostrando. Então, lutar é assim, lutar é fazer um chute, lutar é fazer um soco, lutar é dar uma estrelinha, tudo que elas foram fazendo ali, cada uma foi mostrando, e a gente já levantou da roda, já ficou nesse movimento das crianças expressando a gestualidade em torno do que elas achavam ou não que era lutas, né? E tinha uma fala também em torno de, mas na escola não dá para lutar, lá a escola a gente não pode fazer luta. Que é compreensível porque, de fato, ao longo dos anos, né, na creche, nas escolas, os meninos ouvem isso, né, que não é espaço de lutar, porque essa é uma das brincadeiras preferidas das crianças, mas, obviamente, as pessoas têm a responsabilidade ali em cuidar do corpo e entregar para a família no final do dia sem machucado, essas coisas todas. Então, a luta, de fato, é uma coisa que é bem interditada. E esse foi um exercício interessante para a professora, para passar a esse momento a pensar que poderia haver luta nas escolas.
Então, depois desse primeiro momento de levantar aí as informações em torno do que, é que as crianças pensavam sobre lutas, e essa ideia de poder ou não poder lutar na escola, a gente seguiu fazendo seleção de imagens sobre lutas e seleção de vídeos sobre lutas. Né? A seleção de imagens, a gente foi pensar junto com as crianças, selecionamos imagens de diferentes lutas e diferentes corpos lutando, e levamos essas imagens para a sala, em roda, e aí no mesmo dia a gente fez 3 dinâmicas de trabalho com as crianças. Né? Num primeiro momento, eu fui passando essas imagens e mostrando para as crianças, e elas iam dizendo aquilo que elas pensavam. É uma mulher lutando, é uma criança lutando, ele está usando uma saia, ele está usando um birimbau. Né? Elas iam falando aquilo que elas sabiam, conheciam, conseguiam identificar. Num segundo momento, eu sentei na roda, né? Parei de... Eu estava andando, mostrando uma imagem para que todos pudessem ver aquele momento mais eufórico inicial. Segundo momento, eu sentei na roda e fui passando, entregando na mão delas as imagens, e elas mesmas foram circulando essas imagens e vendo e falando, né? Todas conversando ao mesmo tempo, umas mostrando para as outras ali as imagens, e aí em alguns momentos eu fazia intervenção para que uma ou outra criança pudesse falar sobre aquilo que estava vendo, e aí rolou também, puxa, estica, vai rasgar, essa é minha, criança que não queria passar a imagem, né? Tudo normal. Depois a gente fez um terceiro movimento, que foi botar todas as imagens no centro da roda, e aí eu fui pedindo para que elas fossem identificando. Eu chamava a criança, João e Pedro, tenta encontrar uma figura que tenha mulheres lutando. E aí eles iam lá, dentre as tantas imagens que tinha, pegava aquelas que ele achava que tinha uma mulher lutando e mostrava para a gente. E aí eu perguntava aos colegas, vocês acham que essa imagem tem mulheres lutando? Como que essas mulheres estão lutando? Alguém conhece essa luta? Né? E a gente foi falando sobre essas coisas. Teve um momento bastante engraçado que eu falei assim na roda, olha, encontra a imagem de pessoas gordas lutando. Aí a menina que estava do meu lado fez assim baixinho, Léo, não é, minha mãe falou que não é gorda, é pessoa acima do peso. Aí eu olhei para ela assim, fiz, como assim? Mas acima de qual peso? Ela aí olhou para mim e fez assim, né? Tipo, bom, não sei. A minha mãe disse que é acima do peso. E aí a gente, nesse momento, eu ia fazer uma discussão com o grupo, né? Jogar para o grupo, mas aí uma criança derrubou água na roda, derrubou um copo de água e foi um caos, né? Porque as outras crianças saíram catando as imagens para não molhar, todo mundo levantou, desfez a roda. E aí a gente precisou dar uma parada para poder secar essa água, reorganizar, e depois do momento de retomar, as crianças já estavam há um tempo bastante grande concentradas na roda, e isso se dispersou. Eu só pude voltar para isso em outro momento. Aí, na sequência disso, vieram atividades. Essas mesmas imagens a gente levou para a quadra, para fazer com as crianças uma leitura pensando mais na gestualidade também, para além da fala, daquilo que elas estavam vendo de características, e elas foram fazer isso corporalmente, experimentar essas gestualidades. Né? Então a gente espalhou imagens pela quadra e elas puderam olhar e tentar reproduzir aquilo, né, do ponto de vista da gestualidade. Isso aparece também em algumas imagens no vídeo. Então, num primeiro momento, a fala da professora é no sentido de: será que a gente consegue fazer isso que as pessoas das fotos estão fazendo? Né? As crianças, as próprias crianças dizem: a gente pode imitar. Aí o colega, o outro diz: não, imitar a gente não vai conseguir imitar, porque para imitar essa luta tem que ter uma espada.
Aí, como que vocês acham que a gente pode resolver isso? E as próprias crianças vão dando ideia. Ah, a gente pega um pauzinho, a gente faz de conta que está com a espada na mão. E aí eles foram fazer isso, né? Cada um a seu modo. Algumas crianças iam lá, quando tinha algum objeto na imagem, corria lá no lugar dos brinquedos da escola, pegava um pauzinho, um escudo, uma espada e vinha com aquilo na mão para poder tentar imitar aquela imagem. E outras crianças não, foram só com o corpo, imitando. E a gente, eu e a professora, fomos registrando isso e também registrando as falas, as coisas que as crianças iam falando, né? Que elas estavam fazendo isso entre elas, juntas, algumas fazendo mais sozinhas, outras fazendo em duplas, em trios. E ali elas iam vendo as imagens, iam conversando, iam rindo. Algumas ficavam chateadas porque não conseguiam fazer ou achavam que não conseguia fazer aquela representação da gestualidade ali, e a gente foi fotografando. Final disso, a gente fez um momento de roda e aí perguntou para elas: bom, se a gente conseguiu mais ou menos imitar essas gestualidades, será que a gente pode fazer algumas dessas lutas aqui na escola? E aí uma parte do grupo disse que sim, e outra parte das crianças continuou dizendo que não dava para ter luta na escola. E depois disso a gente optou por fazer uma seleção de vídeos, e aí a gente, numa outra semana, foi para a sala ver vídeos também de lutas. Eu fiz uma pré-seleção no YouTube, e aí baixei os vídeos para poder montar um filme só, para a gente tentar otimizar isso na sala com as crianças. E foi muito bacana, porque no dia de assistir os vídeos, as crianças sentaram, ficaram todas ali na maior expectativa, a gente deu o play, e aí lá no meio dos vídeos apagou tudo, né? Eu não entendi nada de como assim que apagou tudo. Aí a gente teve que reiniciar o computador, aquela confusão toda, e quando estava reiniciando, apagou de novo. E aí, o que está acontecendo? Daqui a pouco eu vou lá e percebo que é uma criança que está sentada próximo ao computador, que vai lá com o dedinho e aperta o botão do computador. Aí a gente conversou com essa criança para não fazer mais isso, tal, para não atrapalhar, e aí retomamos essa coisa de ver o vídeo ali junto com as crianças. O primeiro momento foi de assistir, de apreciar, é o momento que aparece lá no vídeo as crianças curtindo, gritando. Teve um movimento de torcida muito grande assim em torno das lutas. Cada vez que elas viam uma coisa, né, uma luta acontecendo, tinha essa vibração, né, torcendo por um ou por outro lutador. Então nós assistimos 2 vezes o vídeo só nesse movimento delas apreciarem, falarem, gritarem, aí elas se jogavam. Aí uma terceira vez que a gente foi ver, a gente viu o vídeo mais pausado, perguntando às crianças: que luta é essa? O que é que vocês acham que está acontecendo aqui? E aí elas iam, algumas crianças iam identificando: isso é boxe, meu pai faz essa luta, isso é capoeira, esse instrumento é o pauzinho que tem lá na sala, se referindo ao berimbau, que eles tinham um na sala. A gente vai aí percebendo e fazendo esses registros do que as crianças já identificam, o que é que não identificam, quais lutas elas não identificam, e aí também a gente apresenta. Elas ficaram super interessadas, por exemplo, no sumô, mas não conseguiam dizer o que é que era aquilo. Então a gente fala: que luta é essa? Ah, eles estão empurrando um ao outro. O que é que vocês acham que eles estão fazendo? O que é que eles estão vestidos assim, né? Então a gente vai lá e fala: essa luta se chama sumô, é uma luta que acontece muito lá em determinado local, tal. A gente vai contando isso brevemente para as crianças. Não é um conjunto de informações grandes, porque a gente está falando de crianças de 4, 5, 6 anos, mas a gente vai podendo, num primeiro momento, falar para elas dessas lutas. Essa luta, quem sabe? Essa é judô, essa aqui é o karatê. A gente vai mostrando e falando isso também nos vídeos. Bom, nesse dia, depois que terminou os vídeos, quando a gente termina essa conversa, as crianças pedem para poder mostrar
E aí também aparece isso no vídeo. A professora pergunta assim, o que mais que vocês viram no vídeo? E aí os meninos levantam, eu vi uma que faz assim. E aí um colega chama o outro para poder mostrar. E a pessoa fala assim, é uma luta de boxe, tal, e os meninos começam a imitar isso um com o outro ali, e a gente vai ali no limite entre permitir que eles expressem essa gestualidade e que não aconteça efetivamente ali um machucado, tal. Mas muitos deles foram mesmo representar aquilo que tinham acabado de ver no vídeo, então alguns fizeram a ideia do sumô, de empurrar um ao outro, as meninas também fizeram, né, essa simulação ali das lutas. E a gente entendeu que tinha uma necessidade muito grande das crianças de expressar essa gestualidade, de experimentar mais isso. E aí, para a sequência da atividade, a gente fez a opção por selecionar, fazer uma série de vivências com aquilo que de luta a gente considerava que era possível fazer no contexto da escola. Então, tinha aparecido no vídeo também, né? Cabo de guerra em dois contextos, nos jogos indígenas e numa aula de judô para crianças, as crianças fazendo o cabo de guerra com as próprias faixas do kimono, né? Então, a gente fez um dia de atividade com cabo de guerra, levamos a corda e as crianças foram falando, né? Então a gente vai fazer cabo de guerra hoje. E aí, cabo de guerra é luta? É luta porque a gente viu lá no vídeo, mas será que é luta só porque a gente viu no vídeo? Como que vocês viram as pessoas lutando? Como era esse cabo de guerra? E as meninas foram falando, como que é o cabo de guerra? Você tem que separar os grupos. Como que a gente separa esses grupos? Eles deram a ideia de como separar o grupo. E agora que separa o grupo, como que faz? Tem que puxar. E aí o que é que acontece? Quando é que termina, quem ganha, quem não ganha? Tudo isso foi conversado com os meninos para que eles fossem ali dizendo e a gente estabelecendo o que era aquele cabo de guerra para o grupo, né? E eles lembraram que eles viram cabo de guerra a partir dos jogos indígenas e viram também o cabo de guerra com crianças numa aula de judô, fazendo cabo de guerra usando as faixas. Então, qual é o contexto que o cabo de guerra apareceu ali, né? Nas lutas que a gente estava investigando. Num segundo dia, a gente fez o braço de ferro, uma segunda vivência também no braço de ferro. Fomos para um espaço externo da escola, que tem umas mesinhas bem legais, e fizemos as disputas de braço de ferro, como que é essa brincadeira, como que é essa luta, e eles foram ali fazendo as mediações, experimentando isso. Depois surgiu a ideia de fazer o sumô, e aí os meninos, porque eles ficaram bastante mobilizados com a ideia de poder, né, se empurrar, se enfrentar numa luta como o sumô, e a gente organizou a vivência do sumô, né? E sempre pensando com eles, como que a gente viu no vídeo, como é que é essa luta, como ela acontece, qual é a ocorrência social dela, né? Como que como que ela acontece efetivamente, e como que a gente vai fazer aqui na nossa escola, o que a gente pode. Então, as meninas disseram, mas a gente não tem aquela roupa, então a gente não vai usar aquela roupa lá do sumô, então não vai poder segurar aqui embaixo como eles seguravam puxando a roupa. Onde a gente vai segurar? Então a gente vai empurrar pelo ombro. Então eles foram ali experimentando, e aí a criança disse, a pessoa Léo, tinha um juiz que ficava olhando, e aí quem vai ser o juiz? E aí eles mesmos iam lá então como que a gente vai saber que terminou a luta? Então tem que marcar um espaço, que é o espaço onde eu tenho que empurrar o colega. Como que a gente faz isso? Vamos riscar o espaço. Vamos fazer ali na quadra que já tem o círculo do campo marcando. Tudo isso foi negociado com as crianças a partir das ideias delas, né? Lá, uma certa altura, uma criança falou assim, a gente podia empurrar de costas também. Aí eu digo, como assim empurrar de costas? Você acha que vai dar certo isso? A gente pode tentar. E aí as crianças chamam o grupo, olha, o João está propondo a gente empurrar de costas, o que é que vocês acham?
acho que a gente podia tentar. Eles vão lá e fazem também o sumô de como que a gente vai chamar essa luta. A gente vai chamar de sumô de costas, porque está empurrando agora com as costas, né? Então tem toda essa negociação aí com as crianças para poder ir produzindo também essas vivências. Bom, aí depois disso a gente começa numa investigação mais específica de algumas lutas. Como a professora tinha a perspectiva de fazer uma atividade para a festa da escola, que acontece em agosto, ela começou a pensar o que é que seria essa atividade e começou a pensar que poderia ser algo relacionado às lutas. E aí a gente foi voltar para uma conversa com as crianças. Bom, de todas essas lutas que a gente está fazendo aqui na escola, qual vocês acham que é a luta que se aproxima da Dandara? Né? De novo, a gente retoma esse personagem. Então, de novo, os meninos voltam para a ideia, né, da capoeira. Algumas crianças falam: a Dandara deve ter lutado sumô. Mas será que a Dandara lutou sumô? Sumô é uma luta que acontece, né, em outro continente, por outras pessoas, quais as características das pessoas que fazem o sumô. Será que as imagens, as coisas que a gente viu da Dandara têm a ver com essas características? Não, não tem a ver, tem a ver. Então, naquele hall de lutas que a gente viu no vídeo, o que é que vocês acham que pode ter sido a luta da Dandara? Será que a Dandara lutou judô? Né? Então, a gente foi criando com os meninos as ideias, quais eram as lutas mais próximas da realidade da Dandara, né? E aí os meninos chegam na ideia de que seria a capoeira, de que seria o maculelê, de que seria a luta marajoara, que eles viram no vídeo também, que é algo mais próximo da cultura, né, negra, e que talvez essas fossem as lutas que tivessem a ver com o universo da Dandara. Mas que, obviamente, a gente não tinha certeza, porque a gente não encontrou nenhuma informação precisa, porque muitas coisas em torno da vida de Dandara, né, são contos, são mitos. A gente não tem a possibilidade de ter certeza diante dessas histórias, e por conta de outras narrativas. Então, a própria capoeira é uma narrativa de que é uma invenção do século XIX. Dandara é uma mulher que tem a sua vida situada aí no final do século XVIII. Então, essas coisas a gente foi sempre pensando com as crianças, mas pode ter sido e pode não ter sido, pode ter sido outra coisa. Então, talvez a luta que a Dandara fez possa estar mais próxima da lenda do maculelê. E aí a gente foi contar e pensar um pouco nessas lutas mais próximas, né, do que a gente achava que estavam ali da vida da Dandara. E novamente a gente foi ver vídeos específicos agora da capoeira e do maculelê. A professora viu com as crianças um vídeo do maculelê. Depois a gente fez uma contação de histórias sobre a lenda do maculelê. Então elas viram um vídeo de pessoas lutando e dançando maculelê. Depois a gente fez uma contação de história, né, a partir de um livro que tem falando do mito do maculelê, e eu contei para eles algumas informações históricas também, em torno da própria palavra, macua, lelê. Tem a ideia de que lelê são os instrumentos, os bastões, e macua um povo africano. Então há também uma explicação histórica de que pode ser pau, né, bastões do macua, ou pau nos macua, no povo africano, falando tudo isso com crianças pequenas, obviamente que é numa linguagem, né, bastante acessível, simples, e que a gente permite ela entender. Então eu levo os bastões e falo para ela: ó, lelê são os bastõezinhos, e macua é um povo africano, tal, e que pode ser pau nos macua, e eu ia com pau para cima dela, como se as pessoas estivessem batendo no povo, ou pode ser pau que os macua usavam para se defender. Eu dava o pauzinho a ela para ela se defender de mim. Então você vai contando um pouco nessas informações, dessas outras narrativas que estão ali por trás da história do maculelê. E eles também experimentam o maculelê, a gente faz uma vivência com os pauzinhos para eles tentarem se defender, bater, né, um com o outro.
Da mesma forma, a capoeira. A gente vai de novo ver vídeos da capoeira, ouvir pessoas no vídeo falando sobre a prática da capoeira, e a gente convida o Ronaldo, que é um professor de capoeira, colega nosso do grupo, para ir lá fazer uma vivência com as crianças, né, conversar com elas sobre a capoeira. Então, elas têm essa possibilidade de ter a conversa com o Ronaldo, do Ronaldo falar como é a capoeira, como é a roda, e fazer aquela experimentação que aparece lá no vídeo. A partir disso, a professora aí tem que se organizar com as atividades para a festa, discute com os meninos. Então, já que na festa a ideia é homenagear a Dandara, como que vocês acham que a gente pode homenagear a Dandara usando também as lutas que a gente fez? Então, vamos fazer a dança do maculelê, vamos fazer um pouco de capoeira, e elas passam também ali um tempo se organizando para isso. A festa é sempre algo contraditório, mas o que a gente conseguiu pensar é que assim, não é algo que surge do nada apenas para mostrar aos pais. É sim um momento de mostrar, de socializar aquilo que está sendo feito na escola. Nesse contexto, especificamente, a professora pegou um trabalho que veio se desenvolvendo desde março e levou aquilo também para o contexto, né, da festa, colocando ali elementos do que as crianças viram ao longo das semanas e organizou aquela apresentação ali para fazer uma homenagem à Dandara e mostrar aquilo ali, para as famílias, e para os pais. Bom, eu acho que de maneira geral é isso. A festa acontece, é um momento bacana, algumas crianças participam, outras não. Acho que dá até para perceber no vídeo, algumas crianças que estão mais envolvidas, outras não. Durante a preparação, né, todas elas estavam mais ou menos ali envolvidas, deram sugestões de como poderia ser a dança ou não, mas óbvio que tem também interferências ali da professora, tem uma preocupação, né, do visual, de como que se organiza para poder apresentar, mas tudo isso faz parte de um contexto que é real aí, ainda nas escolas, né? E acabamos também considerando que esse momento da apresentação faz parte, de alguma forma, desse trabalho de tematização. Acho que eu já falei muito, né? Tentei detalhar ao máximo aí, e fico agora com vocês aí para ouvir as dúvidas, as perguntas. Se eu não tiver falado alguma coisa, fiquem à vontade. Léo, eu queria começar agradecendo a participação. Achei que foi muito rica, tanto para quem está focado na questão do ensino de lutas, quanto para quem tem interesse no ensino infantil, quanto para quem tem interesse no currículo cultural. Achei uma fala muito, muito boa. Queria agradecer e dizer agora que eu vou parar a gravação